Dizem que a razão do protagonista masculino é o auge do auge, mas eu, no início do jogo, conquistei a bela mãe do filho predestinado. Ing Shula, que acabará de passar por uma grande batalha, perguntou hesitantemente em seus braços. Você acha que Xiafan realmente concordará que fiquemos juntos? Olhando para a encantadora jovem viúva em seus braços, você exibiu um sorriso malicioso, como se, a esse ponto, concordar ou não importasse. Apenas porque você transmigrou para se tornar o grande vilão predestinado. Para evitar ser usado como bucha de canhão pelo protagonista no futuro, você decidiu ocupar diretamente o ponto de nascimento do protagonista para realizar um ataque de redução de dimensão. E neste momento, no salão de assembleia da seita Deus Primordial, Yefan, que ainda não sabia de nada, estava cerrando os punhos com o coração em agonia, porque a amada em seu coração, a Santa Yuiel da seita Deus Primordial, se casaria com outra pessoa hoje. De repente, uma voz feminina fria soou na mente de Yefan. Yefan, aquele sujeito do reino superior tem um histórico poderoso. Não é algo que você possa enfrentar agora. Não é tarde demais para se vingar no futuro. Ao ouvir isso, Yefan olhou firmemente para a espada de osso em sua mão. Não, mestre, você me disse que os cultivadores devem ter a ambição de alcançar o dom celestial. Se eu não puder proteger as pessoas ao meu redor, seria melhor desperdiçar meu cultivo. Ao ouvir isso, a mulher na espada de osso suspirou impotente. Com um alto anúncio do noivo, você, vestido com um robe festivo, apareceu no salão. Os convidados abaixo não puderam deixar de se surpreender secretamente. Eles não conseguiam ver a força do jovem. E depois de ver a figura de Yefan abaixo do salão, você se sentiu um pouco aliviado. Assim está bom. Caso contrário, seria realmente uma pena por seus esforços dos últimos dias. Depois de confirmar que Yefan estava no local, você olhou para a santa da seita Deus Primordial ao seu lado. Olhando para os dedos brancos da outra parte, que estavam cerrando com força o canto da roupa devido à forte falta de vontade, um toque de diversão brilhou em seus olhos. Todos. Hoje é o grande dia de alegria da minha seita Deus Primordial. Quem falou foi o mestre da seita Deus Primordial, Anfeng. Seu tom continha um orgulho sem precedentes. A poderosa aura também permeava o salão. Hoje é um grande dia que a seita Deus Primordial não tem há 1000 anos. Anfeng absolutamente não permitirá que ninguém o estrague. No entanto, neste momento, um grito jovem e furioso veio. Esperem! A seita Deus Primordial, como um local sagrado de cultivo do sul, é assim? Sabendo que Qin Yi é um vilão libertino e desavergonhado, você, como pai de Yuiel, perguntou à santa se ela estava disposta, do começo ao fim? Assim que essas palavras foram ditas, todos os convidados no salão ficaram chocados. Quem é essa pessoa? Como ousa dizer essas palavras? A seita Deus Primordial perdeu completamente a face agora. Vejamos como eles vão explicar para aquele adulto. As pessoas estavam discutindo, e muitas pessoas tinham uma espécie de intenção de se alegrar com a desgraça alheia. Presunçoso! Um ancião do portão interior da alma espiritual estava olhando fixamente para Yefan com olhos penetrantes. Você, um mero discípulo do portão exterior, ousa confrontar o Santo Mestre? Você não quer viver mais? Yefan, eu me lembro que você era apenas um faz-tudo quando chegou à seita. O que você pretende fazer hoje? Anfeng acenou com a mão para sinalizar que o ancião recuasse. Então, uma poderosa pressão, como uma avalanche, varreu em direção a Yefan. Sob enorme pressão, Yefan apenas sentiu como se houvesse uma carga de 1000 quilos sobre seus ombros, como se fosse cair de joelhos a qualquer momento. Apesar de já estar suando profusamente, ele ainda cerrou os dentes e confrontou teimosamente o Santo Mestre da seita Deus Primordial. Uma pressão tão poderosa. Ele realmente aguentou a força. Isso não pôde deixar de chocar um pouco o ancião que o repreendeu agora. Eu só não quero ver a santa cair em um poço de fogo e quero justiça para ela. Rangendo os dentes, Yefan disse isso e seus olhos inconscientemente olharam para a bela em vestes vermelhas. E essas palavras também caíram claramente nos ouvidos de Yuiel. Sob o véu, os belos olhos de Yuiel estavam cheios de lágrimas e seu corpo delicado tremia incontrolavelmente. Que idiota! Por que ele faria tanto por ela? Ao ouvir isso, o rosto do Santo Mestre Anfeng ficou imediatamente sombrio. O que temer que a santa seja empurrada para um poço de fogo? Isso é claramente admiração pela santa há muito tempo e não está disposto a vê-la se casar com outra pessoa. Neste momento, muitas pessoas olharam para você, querendo ver como você, o jovem adulto do reino superior, responderia. E você, do começo ao fim,
Apenas bebeu chá calmamente, sem sequer olhar para Efan. Tamanha negligência fez com que Efan se enfurecesse interiormente. Presunçoso! O santo filho da seita Deus primordial ao lado. De repente gritou severamente e se levantou. Embora muitas pessoas digam que ele está usando um chapéu de jade na cabeça, ele não se importa. É apenas uma santa. Se este adulto revelar algumas oportunidades por entre seus dedos, isso pode fazê-lo ascender aos céus. Pensando nisso, o santo filho da seita Deus primordial começou a operar o poder espiritual em seu corpo e atacou Efan. Vendo isso, um grupo de pessoas da seita Deus primordial não impediu. Se eles agissem, seria inevitável que estivessem intimidando os mais jovens com os mais velhos. Mas o santo filho agindo é perfeito. No entanto, ao enfrentar o santo filho da seita Deus primordial, Efan não apenas não tinha o menor medo, mas a intenção de lutar em seu coração continuava a aumentar. Então, Efan explodiu com uma força poderosa. No segundo seguinte, os dois entraram em batalha instantaneamente. Após um momento abafado, o outrora altivo santo filho da seita Deus primordial já estava cuspindo sangue e recuando repetidamente. Em contraste, Efan estava de pé orgulhosamente no lugar como um deus da guerra incomparável. Como isso é possível? Todos ficaram estupefatos ao ver essa cena. Efan é apenas um discípulo do portão exterior. Como ele poderia ser tão poderoso? Vendo isso, você ergueu ligeiramente as sobrancelhas e olhou para Yuya ao seu lado. Você parece ter muita confiança nele. Ao ouvir isso, An Yuya sob o véu balançou ligeiramente a cabeça. Seus lábios vermelhos não disseram nada. Ela já estava preparada para morrer junto com Efan. Abaixo do salão, os olhos de Efan estavam frios e um dedo apontava para você. Você ousa lutar comigo? Ao ouvir isso, muitas pessoas ficaram chocadas. Tamanha audácia! Até mesmo o mestre no anel antigo de Efan estava ansiosamente transmitindo uma mensagem para lembrá-lo. Efan, você não pode vencê-lo, fuja! Mas logo a mestre no anel antigo descobriu que sua voz não conseguia chegar a Efan, pois estava sendo restringida por uma força misteriosa. Percebendo a voz no anel antigo, seus olhos brilharam levemente. De fato, esses filhos predestinados são impossíveis de não ter um dedo de ouro. Após isolar o reino antigo, você olhou para Efan com um sorriso no rosto. Não precisa ser assim. Já que você gosta dela, pode levá-la. Afinal, é apenas uma santa. Essa atitude deixou Efan atônito. No segundo seguinte, o santo mestre Anfeng da seita divina Taigu se ajoelhou instantaneamente com medo no rosto. Adulto, não pode ser. Efan ofendeu. Nós definitivamente lidaremos com isso adequadamente. Qualquer um pode ver que isso é claramente lealdade com uma faca escondida. Você não disse nada, mas olhou para outra direção e chamou gentilmente, Shiua, venha cá. Após alguns segundos de silêncio, uma bela mulher caminhou lentamente de longe até você. Na frente de todos, você a abraçou facilmente pela cintura. Efan, debaixo do palco, viu o grande trovão acima, aquela voz familiar de garota e o comportamento casual dos dois. Aquela não era a mãe que deveria estar protegendo o túmulo de seu pai? Instantaneamente, uma onda de ira avassaladora explodiu de Efan. Por favor, tire suas mãos sujas. No segundo seguinte, Efan atacou você loucamente, mas você apenas acenou levemente com uma mão. E Efan foi instantaneamente lançado para trás, cuspindo um bocado de sangue no ar. Como é possível? Por que ele é tão forte? Efan, que foi lançado para trás, sentiu que seu corpo estava quase caindo aos pedaços. Ele cobriu o peito e olhou para você com um olhar de descrença. Vendo isso, você curvou ligeiramente os lábios e aumentou a força com que abraçava a cintura de Ying Shiua. Se não fosse por ter vindo aqui para ganhar experiência, sendo adicionado uma restrição de reino, não digam pequeno Efan. Mesmo que todos os cultivadores de todo o verão se juntassem, eles não seriam necessariamente seus oponentes. Em vez disso, vendo seu filho ferido, um traço de angústia apareceu nos belos olhos de Ying Shiua. Está doendo? Vendo a aparência um tanto preocupada de Ying Shiua, você imediatamente conteve sua raiva e fingiu uma expressão séria prestes a ficar com raiva. Desculpe, príncipe, afinal, ele é meu próprio filho. Ying Shiua abaixou a cabeça e mordeu o lábio inferior, porque estava em seus braços. Se não fosse por Fanyer, hoje, ele também é considerado meio meu filho. Você acha que ele seria capaz de resistir àquele golpe agora há pouco? Você apertou o queixo de Ying Shiua e a forçou a olhar para você, com um tom indiferente, vendo sua mãe sendo abraçada por Qin Ye como um brinquedo.
Os olhos de Yefan instantaneamente se encheram de fúria. Jin, a mentidão de Yefan foi danificada e o valor do destino foi perdido em 300 pontos. O valor do destino do hospedeiro aumentou em 500 pontos. Jin, parabéns ao hospedeiro por progredir de vilão bucha de canhão para vilão comum. Nesse momento, Anfeng, que era o santo mestre da seita divina Taigu, estava assustado e irritado. Quem deu a Yefan a coragem de realmente atacar este adulto do reino superior? Yefan, a partir de hoje, você não é mais um discípulo da minha seita divina Taigu. Ha ha ha! Ouvindo essas palavras, Yefan, que estava gravemente ferido, começou a rir loucamente. Que irônico! Ele originalmente pensava que a seita divina Taigu, como um lugar sagrado de cultivo, teria pelo menos alguns objetivos justos dos cultivadores. Mas ele não esperava que fossem todos trapaceiros e ladrões de reputação. Acompanhado por explosões de risos, o poder espiritual em seu corpo também começou a funcionar loucamente. O ímpeto em seu corpo se tornou ainda mais aterrorizante. Inesperadamente, você de repente acenou com a mão e disse levemente, Mestre An, essas palavras não são verdadeiras. A mãe de Yefan agora é pelo menos minha mulher. É um pouco inadequado você expulsar meu filho Yefan da seita divina Taigu assim. Ouvindo isso, a expressão de Anfeng mudou ligeiramente e ele rapidamente curvou as mãos para se desculpar com você. Adulto, eu não considerei isso com cuidado. E Yefan apenas sentiu uma humilhação incomparável, olhando para ele com intenção assassina sem fim em seus olhos. Ele não acreditava que sua mãe havia se submetido voluntariamente. Ela devia ter sido ameaçada. Ele queria matar você. Vendo Yefan quase enlouquecendo, pronto para morrer junto com você a qualquer momento. Você fingiu estar triste e suspirou profundamente. Eu não quero agir, mas ele me atacou repetidamente. Já que ele quer me matar, deixe-o me matar então. Não. Ouvindo essas palavras, Yingxiu entrou em pânico imediatamente. Olhando para seu filho com um pouco de súplica e raiva em seus belos olhos. Fan-er, ele é seu próprio filho. Como ele poderia ser tão ultrajante? Vendo sua própria mãe realmente bloqueando o caminho entre ele e seu inimigo mortal. O rosto originalmente grotesco de Yefan congelou diretamente. Após 2 breves segundos, ele cuspiu um bocado de sangue. Oh, rápido! Depressa, alguém venha e salve meu filho Yefan. Meu filho Yefan tem uma grande fortuna. Se algo acontecer, este jovem definitivamente usará sua seita divina Taigu como um aviso. Vendo Yefan vomitar sangue, você imediatamente revelou deliberadamente uma expressão de pânico atencioso. Então, como se tivesse visto através de tudo, você suspirou e abraçou a cintura de Yingxiu, que estava um pouco ansiosa, com as mãos, com olhos complicados, dizendo: se meu filho realmente não conseguir superar essa barreira, então eu deixarei você dar à luz outro filho. Jin, a mentidão de Yefan foi danificada e o valor do destino foi perdido em 400 pontos. O valor do destino do hospedeiro aumentou em 600 pontos. Vendo os olhos odiosos de seu filho, Yingxiu fechou seus belos olhos com os olhos vermelhos e acenou com a cabeça impotente. Ela sabia que todos os presentes eram grandes figuras. Se Yefan continuasse a causar problemas, temo que ele realmente morreria sem um lugar para ser enterrado. Além disso, para este pequeno homem ao seu lado, Yingxiu realmente tinha a ideia de continuar sua linhagem em seu coração. Fan-er, você naturalmente entenderá no futuro. Seu tio Qin é um bom homem. Tio Qin. Ouvindo as palavras de sua mãe, Yefan entrou em colapso completamente. Seus olhos se reviraram e ele desmaiou diretamente no corredor. Jin, a mentidão de Yefan foi danificada e o valor do destino foi perdido em 2.000 pontos. O valor do destino do hospedeiro aumentou em 3.000 pontos. Vendo Yefan desmaiar, ninguém ousou se aproximar para ajudá-lo. E você de repente olhou para Yuyo, que estava coberta com um véu vermelho, e disse em um tom fraco: você quer ficar com meu filho Yefan? Vendo isso, o coração do santo mestre Anfeng não pôde deixar de ficar um pouco inquieto sobre o fato de sua filha ter saído para ganhar experiência com Yefan. Ele sabia um pouco sobre isso. De um lado estava a seita divina Taigu, onde ele havia crescido desde criança, e do outro estava Yefan. Nos belos olhos de Yuyo, uma pitada de luta apareceu. Por que o céu tem que tratá-lo assim? Ele obviamente gosta de Yefan. Mas agora, pelo bem da seita, ela não tem escolha a não ser se submeter aos sentimentos. Lágrimas grossas rolaram. Sem querer, Yuyo finalmente fez uma escolha. Ela escolheu sua seita. Ao ouvir essa resposta, o Lorde Sagrado Anfeng suspirou de alívio, mas vendo sua filha chorar, ele não pôde evitar sentir uma pontada de dor no coração. Amo minha filha,
você saberá o sofrimento do pai no futuro, disse ele levemente. Então vamos continuar. Quanto a Efan, vamos abolir seu cultivo e deixá-lo ser um trabalhador braçal na seita. Sim, todos na seita divina primordial no corredor responderam com as mãos em concha ao ouvir que o cultivo de Efan seria abolido. O rosto bonito de Ayuel, que havia concordado antes, desabou instantaneamente. Não, no segundo seguinte, ela olhou com um toque de súplica em seus belos olhos. Por favor, não abole o cultivo de Efan, ok? Se o cultivo de Efan for abolido, então tudo estará acabado. Ayuel acreditava que, desde que desse uma chance a Efan, ele um dia viria para salvá-la. Não abolir também é possível. Seus olhos caíram sobre o anel de osso no dedo de Efan e disse, ouvi dizer que o anel de osso na mão de Efan foi dado a ele por você. Então, por favor, tire o anel de osso de sua mão e me dê. Ao ouvir isso, Ayuel hesitou ligeiramente, mas pensando no futuro de Efan. O que importa um mero anel de osso? Então ela não hesitou mais e desceu lentamente os degraus, chegando na frente de Efan e tirando o anel de osso de seu dedo com as próprias mãos. Rezando silenciosamente em seu coração, Efan, você deve vir me buscar o mais rápido possível. De acordo com a natureza libertina e vulgar de Qin Yi, ele inevitavelmente fará coisas indecentes comigo à noite, mas eu absolutamente não vou sucumbir. Mesmo que eu morra. E neste momento, dentro da espada de osso, a mestra de Efan, que antes era fria, parecia em pânico. Se ela não tinha certeza de quem a havia proibido, então agora ela pode ter certeza de que é Qin Yi. Aqui, depois de pegar a espada de osso da mão de Ayuel, você instruiu Anfeng que estava ao seu lado. Leve Efan para baixo. Claro, ele secretamente adicionou em uma transmissão de voz, abole seu cultivo. Sendo um vilão, naturalmente não há necessidade de cumprir sua palavra. Onde é este lugar? Efan, gravemente ferido, estava em uma cabana de lenha escura e úmida. Acordando lentamente, ele subconscientemente quis operar o poder espiritual em seu corpo para aliviar seus ferimentos, mas no segundo seguinte, seus olhos se arregalaram. Como é possível? Ela não conseguia sentir a existência de seu mar espiritual. Um pensamento nasceu no coração de Efan. Uma especulação extremamente terrível, ou seja, seu cultivo foi abolido. Felizmente, ainda há um mestre. Pensando na voz fria no anel antigo, um traço de alegria e esperança gradualmente surgiu em seu coração cheio de ódio. A mestra definitivamente tem uma maneira de me ajudar a cultivar novamente. Pensando nisso, ela subconscientemente olhou para o dedo. Mestra, onde está minha mestra? E neste momento, em um quarto mobiliado com antiguidades e luxo, Ayuel balançou ligeiramente seu lábio inferior. Ela estava cada vez mais inquieta. Qin Yi, eu não estou me sentindo bem hoje, então vamos deixar para outro dia. Ao ouvir isso, você ergueu ligeiramente as sobrancelhas, e despreocupadamente, levantou o véu de Ayuel, olhando para os traços faciais requintados e a brancura. Sua pele, você não pôde deixar de suspirar, como esperado, a beleza das parceiras do Filho do Destino não são baixas. Mas, mesmo que ela seja heroína, hoje ela deve ser minha prisioneira. Pensando nisso, um toque de curvatura delineou o canto de sua boca. E disse levemente, esposa, que bobagem você está dizendo? Vamos dormir rapidamente. Qin Yi, eu disse que não estou me sentindo bem hoje. Se você insistir em me possuir, Ayuel. Um traço de determinação foi revelado em seus belos olhos. Se você vier com força, você só conseguirá um cadáver. Então ela respirou fundo e seu tom suavizou um pouco. Se você realmente gosta de mim, por que não cultivamos o relacionamento primeiro? Olhando para sua aparência presunçosa, um toque de diversão foi revelado em seus olhos. Não há necessidade de uma tática de adiamento, certo? Você realmente gosta tanto de Efan? Vendo você mencionar Efan, Ayuel entrou em pânico. Não é assim, eu simplesmente não quero ficar com alguém que não gosto. Ao ouvir isso, você ergueu ligeiramente os cantos da boca. Começou a tirar a roupa e, ao mesmo tempo, usou técnicas secretas para controlar Ayuel, tornando-a incapaz de se mover. Qin Yi, seu sem-vergonha, fazer isso só vai me fazer te odiar. Vendo o outro tirar suas roupas uma a uma. Ayuel entrou em pânico completamente. Vendo Ayuel querendo se matar, um toque de zombaria brilhou em seus olhos. Se a esposa quiser se matar, o marido realmente não pode fazer nada. Só posso deixar Efan ser enterrado com você. Não, não. Vendo Ayuel chorando como chuva de pera, murmurando incessantemente em sua boca. Você riu levemente e não hesitou mais. Efan, me desculpe, eu realmente sinto muito.
Jin, a heroína foi conquistada com sucesso. A sorte de Efan perdeu apenas 3.000 pontos. O valor de vilão destinado do hospedeiro aumentou em 5.000 pontos. Pela manhã, Anyuel estava deitada na cama como uma poça de lama. Uma lágrima escorreu do canto do olho de Anyuel. Do outro lado, Yu Shi, não é esse Efan? Não o vejo há alguns dias. Como ele nem consegue ficar de pé? Vários discípulos que já tiveram atritos com Efan não conseguiram esconder seu escárnio ao olhar para Efan, que agora era um aleijado. Efan abaixou a cabeça e apertou os punhos, originalmente querendo suportar a humilhação, mas no segundo seguinte, um cheiro nauseante e fedorento atacou. Os olhos de Efan se arregalaram de repente e ele ergueu a cabeça. A direção do mijo que o discípulo principal estava originalmente mirando no topo da cabeça de Efan instantaneamente se transformou em colírio para Efan por causa dessa cabeça erguida. E Efan gritou de dor. Na próxima vida, ele abriu a boca. Quando Efan reagiu, já era tarde demais. Eu vou matar vocês. Ela não aguentava mais. Estamos aqui sob ordens para te dar pílulas, mas você ousa atacar. Bata nele. Devido ao forte mau cheiro de Efan, ninguém se dispôs a tocá-lo, então começaram a atirar lenha e outros objetos que encontraram por perto. Jin e Efan sofreu retaliação, perdendo apenas 1.000 pontos de sua aura. O valor de vilão destinado do hospedeiro aumentou em 2.000 pontos. Você, que estava prestes a começar, ficou ligeiramente surpreso ao ouvir a voz vindo do mar de cabelo. As pessoas na lenha só se acalmaram depois de espancar por quase meia hora. A pessoa que liderava resmungou friamente, vamos. Até que as pessoas foram embora por um longo tempo. Efan, uma voz feminina hesitante soou à porta do depósito de lenha. Era ela, cambaleando após a tempestade. Ainda mancando um pouco, ao ver o estado deplorável de Efan naquele momento, seu coração estremeceu e lágrimas brotaram involuntariamente em seus olhos. Não se aproxime. Ao ouvir aquela voz familiar, Efan rapidamente enxugou o rosto, tentando aparentar estar bem. No momento em que os dois se reconheceram, lágrimas jorraram incontrolavelmente novamente. Você está bem? Observando o charme vibrante no rosto belo de Anyuel, o coração de Efan apertava como se estivesse sendo cortado por uma faca. Estou bem, disse Anyuel, enxugando os cantos dos olhos e balançando a cabeça, enquanto reprimia a dor persistente em algum lugar do seu corpo. Jade, você já mordeu levemente o lábio inferior. Então, com um sorriso melancólico, ela disse uma mentira piedosa. Fique tranquila, ele não quer me possuir à força. Então você precisa sair daqui o mais rápido possível e depois voltar para me salvar. Ao ouvir isso, Efan sentiu um alívio inexplicável. Essa foi a única boa notícia dos últimos dias. Isso é bom. A propósito, onde está o anel na minha mão? De repente, lembrando-se do mestre, Efan perguntou apressadamente. E então Anyuel contou o que Kinji a forçou a fazer para tirar o anel no dia anterior. O quê? Ao ouvir isso, Efan ficou imediatamente chocado. Não se preocupe, eu te dou meu anel de armazenamento. Os recursos de cultivo lá dentro. Antes que Anyuel pudesse terminar a frase, Efan interrompeu ansiosamente. Não pode ser. Jade, você precisa me ajudar a recuperar aquela espada de osso. Tem algo muito importante lá dentro. É mesmo? A expressão de Anyuel demonstrava certo constrangimento. Ele só queria que Efan fosse embora o mais rápido possível, então, se transformar. Mas Efan parecia determinado a não desistir até obter a espada de osso. Efan respirou fundo e disse, resignado, Anyuel, meu cultivo agora foi abolido. Se eu não tiver a espada de osso, estarei completamente acabado. O quê? Seu cultivo foi destruído? Ao ouvir isso, Anyuel arregalou os olhos em choque. Kinji tinha garantido que, se a espada de osso fosse tirada da mão de Efan, tudo seria perdoado. Como você pode voltar atrás na sua palavra? Então, Jade, você precisa me ajudar a pegar a espada de osso. Contanto que eu tenha a espada de osso, posso cultivar novamente. Empreste-me 3 meses e eu definitivamente poderei vir te salvar. Naquela época, farei o pessoal da nome da empresa e toda aquela corja de velhos da seita do deus ancestral pagarem caro. De qualquer forma, já estou sujo, contanto que eu consiga fazer Efan ir embora o mais rápido possível, estou disposto a morrer. Você deve se lembrar, eu sempre te amei. Depois de falar, ele colocou seu anel de armazenamento na porta e saiu. Com dificuldade, Efan alcançou a porta, pegou o anel de armazenamento que ainda irradiava um calor residual e hesitou. Do outro lado, a mentora de Efan, Gu Qingdan,
transformou-se instantaneamente em um raio de luz ao se libertar da espada de osso e fugiu para longe na velocidade da luz. Quer escapar? Um toque de diversão apareceu em seus olhos, e você agarrou a outra pessoa de volta e a jogou em uma formação que nutria a alma. No instante seguinte, um grito agudo escapou de Gu Qingdan, mas ela logo percebeu que nada havia acontecido. Pelo contrário, ela se sentiu muito à vontade. Ao ver a beleza de Gu Qingdan, você não pôde deixar de estalar a língua secretamente, sentindo água na boca. Vendo sua cara de tarado, um lampejo de esperteza brilhou nos belos olhos de Gu Qingdan. Ao ouvir isso, você balançou a cabeça freneticamente, tentando disfarçar. Como se seus pensamentos cuidadosos tivessem sido descobertos. Diga, o que você quer fazer? Você gaguejou e fingiu estar um pouco nervoso e disse, eu só quero ajudar a sênior a remodelar seu corpo físico. E então praticar o cultivo duplo com a veterana. Ao ouvir isso, Gu Qingdan sentiu um profundo desprezo. Realmente, todos os homens são iguais. Ao mesmo tempo, a imagem de Efan surgiu em sua mente involuntariamente. Como está Efan agora? Gu Qingdan perguntou, encarando-o friamente. Eu já mandei matá-la, você disse, hesitante. Ao ouvir isso, Gu Qingdan arregalou os olhos, visivelmente chocada. A pessoa moveu-se ligeiramente, de forma quase imperceptível. Ao relembrar as memórias com Efan, os olhos de Gu Qingdan marejaram. Vendo Gu Qingdan naquele estado, você franziu a testa, sentindo um certo receio. Essas mulheres são todas idiotas? Assim que viram Efan, apaixonaram-se perdidamente por ele. No entanto, você finge um pouco de ciúme e diz, Mestre Gu, com licença. Não é só um Efan, né? Se você se chamasse Wang, eu poderia remodelar seu corpo físico para você em poucos dias. Ao ouvir sobre a possibilidade de remodelar seu corpo físico, Gu Qingdan sentiu o coração palpitar. Não era esse o seu maior desejo? Então, quando seu corpo físico for refeito, será o fim desse ciclo kármico amoroso. Uma intenção assassina surgiu no coração de Gu Qingdan. Mas na superfície, ela parecia uma garotinha. Então esta serva agradecerá ao jovem mestre. Se o jovem mestre estiver realmente disposto a remodelar o corpo físico desta serva. Esta serva está disposta a servir o jovem mestre. Ela também fingiu estar apaixonada como uma garotinha, o que fez sua respiração ficar um pouco ofegante. Não se preocupe, eu definitivamente farei isso. No entanto, você zombou em seu coração. Não existe almoço grátis no mundo. Quando chegar a hora, imprima secretamente uma marca de escravo no corpo físico, e você pode fazer o que quiser. Ha ha ha. Na sala de aula do pequeno pátio, você abraçou a mãe de Efan, aquela mulher ardilosa, sem o menor remorso. Uma das mãos se estendeu para dentro e continuou brincando com alguma coisa. Jovem mestre, as 4 regiões do Sudeste, Noroeste e Norte realizarão um exercício conjunto no próximo mês. Então, gostaria de convidar o jovem mestre para ser o administrador. Anfeng relatou com a cabeça profundamente baixa. Serviço militar. Você levanta ligeiramente uma sobrancelha, seguindo a rotina convencional e a natureza irritante desse sistema. Definitivamente haverá mais de um protagonista predestinado além de Efan. Naquela altura, certamente haverá 1 ou 2 protagonistas predestinados a surgir na seita. Como vilão, você deve eliminar esses protagonistas predestinados, antes que eles se desenvolvam. Bom, eu entendi. Vocês podem ir se preparar primeiro, você disse calmamente, recuando em seguida. O eunuco Anfeng ouviu as palavras e saiu silenciosamente. Observando as costas de Anfeng se afastando, você retirou o olhar, com um toque de diversão nos olhos. Você olhou para uma pessoa bonita em seus braços. 2 horas depois, na cama, a pessoa bonita não conseguiu progredir e foi abraçada por você. Senhor, por minha causa, não culpe muito Efan, por favor. Claro que sim. Afinal, Efan agora tem que me chamar de tio apaixonado. Se eu o culpar demais. O mestre virá nos acertar as contas, certo? Essa pessoa é justamente o discípulo interno que liderou a surra em Efan. Isso é realmente difícil de dizer. Afinal, agora todos na seita sabem que a mãe de Efan é a concubina do mestre. De outro ponto de vista, ela é o apoio de Efan. E ainda por cima, do tipo com conexões poderosas. Maldito, se soubesse, não teria ido humilhar aquele Efan. O rosto do líder estava cheio de arrependimento. E neste momento, um som de passos se aproximou. Saudações, mestre.
Vários não ousaram ser negligentes e rapidamente curvaram as mãos e abaixaram a cabeça. Não há problema, sentem-se. Você acenou com a mão e sentou-se primeiro no lugar principal acima. As poucas pessoas se entreolharam. Você não se importou muito, tomou um gole de chá e olhou para as poucas pessoas e perguntou: ouvi dizer que foram vocês que humilharam e espancaram Efã hoje ao meio-dia. Eu estava errado, mestre, tenha piedade. Fui forçado. Lord Jian, nos perdoe. Em um instante, várias pessoas caíram no chão com um baque, chorando amargamente e começando a implorar por misericórdia. Levantem-se, eu não estou culpando vocês. Você acenou com a mão, sinalizando para as pessoas se levantarem. Em seguida, você lentamente se serviu uma xícara de chá e perguntou significativamente: o que vocês acham de Efã? Por muito tempo, ninguém respondeu. Vendo que a atmosfera continuaria silenciosa, uma das pessoas finalmente reuniu coragem para dizer: ele é uma boa pessoa. Ele cuida muito bem de nós em tempos normais. Somos nós que somos ingratos e temos um coração pequeno. No entanto, no meio de suas palavras, eles viram o copo de chá em sua mão se transformar em pó com um som de bang. Você realmente quer morrer? Mestre, tenha piedade. Várias pessoas se ajoelharam novamente, com corpos trêmulos, implorando desesperadamente por misericórdia. Sua expressão era calma, e você resmungou interiormente: essas pessoas realmente não entendem a linguagem humana. Você teve que dizer lentamente, para colocar de forma simples: eu não tenho uma boa impressão de Efã. Se vocês sofreram alguma injustiça em tempos normais, agora podem falar livremente. As pessoas ajoelhadas trocaram olhares silenciosamente. Mestre, por favor, certifique-se de fazer justiça por nós. Uma das pessoas se prostrou diretamente no chão. Ele começou a chorar amargamente, e Efã é simplesmente desumano. Ele já forçou discípulos a comer coisas imundas. Oh, conte-me em detalhes. Ao ouvir as palavras dessa pessoa, seus olhos se iluminaram de repente. Com um movimento da mão, você pegou um remédio que emanava um brilho fraco e jogou para o discípulo interno: este é meu elixir de recuperação de cura para você. E vamos conversar sobre a lesão. Vendo o elixir contendo uma enorme quantidade de poder espiritual na frente dele, Xiaozan perdeu o controle de tremeu. Obrigado, mestre. Xiaozan estava com o nariz escorrendo e os olhos cheios de lágrimas. Pode-se dizer que ele estava extremamente comovido. Mestre, também temos queixas. Vendo que Xiaozan realmente obteve tal benefício, as poucas pessoas que originalmente estavam hesitantes se ajoelharam sem hesitação e gritaram suas queixas em voz alta. Olhando para essa cena, os cantos de sua boca se ergueram ligeiramente. Eu definitivamente vou ajudá-los. Ao mesmo tempo, em uma pequena seita no leste, 30 anos no leste do rio, 30 anos no oeste do rio. Não despreze os jovens por serem pobres. Ling Yi, sozinho com uma espada nas costas, zombou. 30 anos atrás, sua seita divina Taigu matou toda a minha família e sequestrou meu irmão mais novo. Hoje, vou fazer vocês pagarem com sangue. Aproveitando a oportunidade do encontro de 10.000 seitas da próxima sessão, ele revelará pessoalmente a feia verdade da seita divina Taigu, levando seu irmão perdido há muitos anos, Ling Yi. E neste momento, uma voz de garota nítida e agradável veio. Vendo essa garota, o rosto originalmente sombrio de Ling Yi revelou um sorriso. Ling Yi, quando eu voltar da seita divina Taigu, nós ficaremos juntos. Ao ouvir isso, o nariz de Yan Ling Yi de repente ficou azedo. O outro lado finalmente percebeu os sentimentos que ela acalentava há muito tempo. Irmão Yi, eu vou com você. Não, Ling Yi recusou sem hesitação. Mas eu estou preocupada com você. Já chega. Ling Yi fingiu estar zangado. Por que você está zangado? Vendo a raiva do irmão Li, Yan Ling Yi fez beicinho. Seus belos olhos estavam um pouco infelizes. Ela bufou friamente e se virou para sair. Em um piscar de olhos, em um quarto. Você disse que não iria e não foi? Eu não vou te ouvir. Do outro lado, por que você arruinou o cultivo de Efã? Os belos olhos de Ayuya estavam cheios de lágrimas, e ela rangeu os dentes, olhando para esse canalha na frente dela, tremendo de raiva. Eu disse que arruinei seu cultivo? Eu não sei disso. Você tomou um gole de chá calmamente. Você deve ter ouvido algum boato. Impossível. Eu vi com meus próprios olhos Ayuya o congelar no meio da frase. Aquele bastardo estava deliberadamente tentando tirar informações dela. Por que não continua? Você perguntou com um leve sorriso. Você acabou de se casar. E já está se encontrando secretamente com outro homem?
Você realmente quer trazer um desastre apocalíptico para sua seita divina ancestral? Ao ouvir isso, o belo rosto de An Yuiel ficou pálido e lágrimas escorreram de seus olhos. Por favor, você pode devolver a espada de osso para Yefan? Contanto que você devolva a espada de osso para Yefan, eu farei qualquer coisa. Você realmente fará qualquer coisa? Você levantou o queixo de An Yuiel com a ponta do pé, e uma voz divertida soou em seu ouvido. Neste momento, a antiga santa, que antes estava no alto, sentiu uma humilhação sem igual, mas após 2 segundos de silêncio, ela, ainda assim, acenou com a cabeça dolorosamente. Já que é assim, então eu preciso verificar. Já foi verificado. O rosto bonito de Yuiel não mostrava nenhuma emoção. Ela já havia previsto o que poderia acontecer. Esta noite foi uma noite sem dormir. A Santa Yuiel, que antes estava no alto, cuja dignidade ninguém ousava ofender, foi despedaçada na chuva e no vento desta noite. Manhã. Agora você pode me dar o anel? An Yuiel estava como um monte de lama, extremamente fraca, quando ela estava perto da casa de lenha onde Yefan estava. Ela ouviu sons de socos e chutes, acompanhados por uma série de xingamentos vindos de dentro. Nada bom. Algo aconteceu. Ao ouvir os sons cada vez mais violentos vindos da casa de lenha, o belo rosto de An Yuiel mostrou ansiedade. Sem se importar com a dor em seu corpo, ela imediatamente correu mancando em direção à casa de lenha. Santa! Vendo seu amado sendo espancado até ficar sujo, com o rosto inchado e o nariz sangrando, seus belos olhos ficaram um pouco perdidos. Ela imediatamente quis dar uma lição a este grupo de pessoas. Como santa da seita divina ancestral, sua força era absolutamente considerável. E vendo isso, as poucas pessoas também se assustaram. O movimento que An Yuiel estava prestes a fazer também parou no ar em um instante. Instável. Ela estava tremendo de raiva neste momento, rugindo furiosamente para as poucas pessoas. Péssimo! Xiao Yan imediatamente respirou aliviado e rapidamente chamou as poucas pessoas atrás dele para irem embora. Yefan, você está bem? An Yuiel chegou na frente de Yefan. Subconscientemente, ela queria ajudar a pessoa a se levantar, mas ao ver a cabeça, o rosto e a boca de Yefan cheios de coisas amarelas e brancas, e aquele fedor, seu rosto bonito congelou por um momento, hesitou por alguns segundos e finalmente recolheu a mão. Não, agora ela ainda é nominalmente a esposa de Qin Ye. Se Qin Ye souber que ela e Yefan estão muito próximos, não será bom para eles. Ele lutou para se levantar. Olhando para Yuiel não muito longe, o charme de Santa de An Yuiel estava ficando cada vez mais forte. Mas Yefan sabia que tudo isso era intencional de Yuiel para mostrar aos outros. Como Yuiel poderia traí-lo? A espada de osso que você queria, eu já trouxe. Olhando para a familiar espada de osso à sua frente, o rosto inchado e machucado de Yefan mostrou alegria. Yuiel, rápido, me dê. No entanto, olhando para a aparência extasiada de Yefan, An Yuiel sentiu-se um pouco complicada. Yuiel, se não houver nada de errado, volte primeiro. Depois de pegar a espada de osso, Yefan estava ansioso para entrar em contato com seu mestre, e o mestre dentro da espada de osso era seu segredo mais profundo. Naturalmente, ele não podia deixar Yuiel saber. Uma pitada de descrença brilhou nos belos olhos de An Yuiel. Ela abriu os lábios, querendo dizer alguma coisa. Mas vendo que a mente de Yefan não estava totalmente nela, ela sentiu como se um pedaço de seu coração estivesse vazio. Sim. Então ela se virou e saiu desanimada. Yuiel, me desculpe. Os olhos de Yefan estavam um pouco complicados quando ele levantou a cabeça. Não se preocupe, não vai demorar muito para eu vir te salvar. E do outro lado, na cidade abaixo da seita divina ancestral, em um restaurante, perto da janela, você está pensando no próximo plano. Justamente neste momento, uma voz delicada veio de baixo. Eu vou te dizer, meu irmão mais velho Lin Yi não vai deixar vocês escaparem. Lu Ninger olhou de forma um tanto grosseira para alguns cultivadores soltos que ousaram roubar suas pedras espirituais. Lin Yi, ao ouvir este nome, você levantou ligeiramente as sobrancelhas. Sobre as 4 grandes famílias do mundo místico, An, Shu, Lin Yi, você, como um transmigrador, naturalmente sabe. E olhando para a garota lá embaixo, não sei por que você se sente um pouco inexplicavelmente agitado. Será que esta é outra protagonista filha do destino? Menininha, você sabe quem nós somos? Depois que os ladrões foram descobertos, eles não mostraram nenhuma intenção de fugir. O líder até zombou, olhando para as poucas pessoas do outro lado. Cheios de confiança, Lu Ninger estava um pouco assustada. Roubar é roubar.
Devolva minhas pedras espirituais rapidamente. Embora um pouco sem confiança, Luninger ainda disse teimosamente. Ha 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 ha. As poucas pessoas que roubaram as pedras espirituais se entreolharam e riram alto. Sem prestar atenção em Luninger, eles se viraram e estavam prestes a sair. Como vocês podem ser assim? Luninger mordeu o lábio inferior. Desta vez, ela teve um grande lucro. Essa garota realmente tem tantas pedras espirituais. Justamente quando algumas pessoas estavam animadas para virar para o beco, ir embora sem nem mesmo dizer olá. Não seria muito descortês? Uma voz fria soou, acompanhada por uma poderosa coerção. Nada bom. Depois de vagar pelo mundo por tanto tempo, algumas pessoas naturalmente sabem que é possível que seja. Irritou a pessoa errada. Algumas pessoas correram em direções diferentes instantaneamente. E o rosto de Luninger ainda estava vermelho de tanto chorar, com os ombros tremendo. O que aconteceu? De repente, uma voz suave soou. Luninger levantou a cabeça e ficou momentaneamente atordoada. Fora do pavilhão, um jovem extremamente bonito estava olhando para ela com um sorriso gentil. Era você disfarçado de filho sagrado da seita divina primordial. Eu estou bem. Ela enxugou as lágrimas e estava prestes a sair, afinal, tinha acabado de ser assaltada. Como poderia ser facilmente abordada? Espere, você não quer seu? Vendo você tirar o do seu abraço, era exatamente o saco que Luninger tinha perdido antes. Olhando para o familiar na mão da outra pessoa, Luninger quis pegá-lo no momento seguinte. Espere um pouco. Você recuou ligeiramente, um toque de diversão brilhou em seus olhos. Seu bandido, devolva para mim. Vendo que a outra pessoa simplesmente não lhe dava, Luninger ficou ansiosa instantaneamente. É assim que você trata seus benfeitores? Você ergueu as sobrancelhas enquanto dizia e suspirava. Com certeza, o bem não é recompensado. Acho que é melhor eu ir. Enquanto falava, você fingiu estar desapontado e estava prestes a se virar e ir embora. Essa cena deixou Luninger perplexa. Se você vai embora, devolva meu. Por que colocá-lo no bolso? Foi você quem me forçou a isso. Enquanto falava, ela fez um gesto com os dedos, preparando-se para atacar. Ousado! Ousando ser selvagem sob a montanha da minha seita divina primordial. Você sabe o quão poderosos somos? De repente, 2 discípulos da seita divina primordial gritaram e dissiparam o ataque de Luninger casualmente. Luninger estava quase chorando de frustração. Foi ele quem roubou o meu. Eu só queria pegá-lo de volta. Bobagem. Este é o filho sagrado da minha seita divina primordial. Como ele roubaria seu? Nesse momento, você se virou com um sorriso malicioso no canto da boca. Chegando na frente de Luninger, perguntou, qual o seu nome? Luninger. Luninger olhou para você com raiva e um pouco de medo. No segundo seguinte, você realmente abraçou o corpo macio e sem ossos de Luninger, e beijou diretamente aqueles lábios tenros. No instante seguinte, os olhos de Luninger se arregalaram de repente. Jin! Parabéns ao anfitrião por conquistar a filha da sorte. Luninger estava prestes a se virar para sair, mas sua mão foi repentinamente puxada. Me solte. Você, disfarçado de filho sagrado da seita divina primordial, revelou um toque de diversão em seus olhos. Você também não quer que Lin Yi tenha um acidente, certo? Ao ouvir essas palavras, os olhos de Luninger se arregalaram e eles tiveram uma troca. O que você quer? Eu sou o filho sagrado da seita divina primordial. Que intenções ruins eu poderia ter? Enquanto falava, sua mão foi colocada no ombro perfumado de Luninger, massageando-o. Luninger entendeu suas intenções instantaneamente. Nem pense nisso. Esse libertino não apenas a beijou à força. Até queria mais. Solte, me solte. Luninger lutou constantemente, tentando escapar, mas diante de sua força poderosa, era em vão. Um denso pântano de juncos. Vocês dois vão para o outro lado. Não deixem ninguém vir aqui. Você ordenou levemente aos 2 guardas e então arrastou Luninger para o pântano de juncos à força. Me solte. Luninger estava chorando neste momento, lutando desesperadamente. Por favor, me deixe ir, tudo bem? Eu não quero, contanto que você me deixe ir. Eu prometo qualquer coisa. Ao ouvir essas palavras, um olhar divertido apareceu em seus olhos. Olhando para Luninger, você disse, então se entregue para mim. Socorro! Irmão Ling Yi, me desculpe. Na resistência violenta. Luninger rapidamente desmaiou. Jin! Parabéns ao anfitrião por conquistar Luninger com sucesso. A sorte de Ling Yi perde apenas 10.000 pontos. O anfitrião ganha 20.000 pontos de valor do destino. Não sei quanto tempo se passou.
Seita divina primordial. Em sua caverna, Luminger acordou lentamente. Ela está bem? À medida que a consciência se tornava gradualmente clara, a dor também surgiu em seu coração. Luminger soltou inconscientemente. Um grito estridente se encolheu no canto. Luminger chorou por um longo tempo. A voz gradualmente ficou mais fraca. O que aconteceu? Restaurando sua aparência original. Você fingiu não saber de nada e perguntou a Luminger. Você é sem vergonha. Com um rugido furioso, Luminger usou todas as suas forças para atacar você. Com um estrondo. Você foi jogado para fora diretamente e jorrou sangue no ar, depois bateu na parede e escorregou para baixo. Vendo essa cena, Luminger ficou estupefata. Ela não esperava que essa pessoa fosse tão fraca. O que você está fazendo? Arrastando seu corpo gravemente ferido, você se levantou lentamente, ignorando a dor. Claro, essa aparência é fingida. Eu salvei você, que estava gravemente ferida, fora da cidade hoje. Você está sendo ingrata? Enquanto falava, um pouco de raiva surgiu em seu olho esquerdo. Luminger gaguejou, não sabendo o que dizer. Não poderia ser você? Claro que não sou eu. Você suspirou. Foi aquele canalha do Filho Sagrado da Seita Divina Primordial quem fez isso. Luminger também se lembrou. De repente, não pôde evitar chorar. Originalmente, ele pensava que vindo para o deserto do sul antes, poderia fazer algo por seu irmão Lin Yi. Nunca pensou que perderia a pureza. No segundo seguinte, estendeu a mão rapidamente, prestes a golpear sua própria testa. Espere! Você agarrou a mão dele, não pode deixar Luminger morrer assim. Por que está me impedindo? Luminger lutava desesperadamente, agitando as mãos sem parar. Não se preocupe, você pode expressar suas preocupações, eu farei justiça por você. Você confortou Luminger fingindo preocupação, abraçando-a e dando tapinhas leves em suas costas. Luminger pensou no ultraje. Aquele bastardo que a humilhou ainda não foi punido. Ela mordeu o lábio inferior e enxugou as lágrimas. Ok, eu digo. Mas você pode me soltar primeiro? Ok. Você sorriu levemente e imediatamente soltou a mão, recuando alguns passos. Todo o processo não teve a menor hesitação. Isso não apenas aumentou um pouco a boa impressão de Luminger, adicionando um pouco de confiança. Então Luminger contou tudo o que aconteceu hoje. Então é isso. Você fingiu estar furioso. Esmagou a mesa ao lado com um soco, destruindo-a completamente. Não se preocupe. Eu definitivamente farei justiça por você. Dizendo isso, saiu do quarto. Marido. Eu estou grávida. De repente, a voz suave de Yin-Xiuya veio de longe. O quê? Ao ouvir esta notícia, seus olhos se arregalaram. Em seguida, você começou a rir alto. Yefan vai ser pai agora. Enquanto isso, do outro lado, An Yuya ainda estava em seu quarto, um pouco infeliz, culpando a tolice de Yefan. Por um momento, ela esqueceu de dizer para Yefan sair rapidamente. Só depois de muito tempo preocupada é que ela percebeu. Não, preciso deixar aquele idiota sair rapidamente da seita divina Taigu. No entanto, neste momento, a porta foi repentinamente batida. Vendo a aparência perturbada de Yuya, Yin-Xiuya suspirou. Irmã Yuya vai procurar por Xiao Fan, certo? Ao ouvir isso, An Yuya ficou surpresa e balançou a cabeça apressadamente. Como assim? Como uma pessoa experiente. A aparência de Yuya tentando esconder seus sentimentos foi vista por Yin-Xiuya. Você não deve mais se envolver com Yefan. Você é agora a madrasta dele, não pode fazer algo tão imoral. Bem dito. Neste momento, você aplaudiu com um sorriso e entrou na sala, muito satisfeito com a performance da mãe de Yefan. Você abraçou a macia forma de Yin-Xiuya e sentou-se diretamente em uma cadeira ao lado, olhando para Yuya com um toque de diversão nos olhos. Contanto que você consiga fazer Yefan vencer nesta competição de artes marciais, eu estou disposto a abençoá-los. Para que você e Yefan possam viver juntos como um casal. E se você falhar, estarei disposto a... Ao ouvir isso, An Yuya ergueu a cabeça ligeiramente chocada. Embora soubesse que poderia haver uma armadilha nisso, ao pensar que ela e Yefan poderiam escapar do controle desse cara, An Yuya ainda ficou um pouco comovida. Ela olhou para você, com um olhar resoluto em seus belos olhos. Diga, quais são as condições para a falha? Inteligente. Você gosta da aparência de Yuya. Confiando em Yefan incondicionalmente. Se você falhar, você não deve tocar na criança em sua barriga. An Yuya franziu ligeiramente a testa. Mas eu não tenho chances de vencer agora. Como poderia tocá-lo? Simples.
Haverá uma oportunidade antes de nossa reunião. Enquanto dizia isso, você lentamente se levantou e piscou para Ying Xiui ao lado. A outra parte imediatamente começou a desabotoar suas roupas para você. Vendo você se aproximando constantemente, as pupilas de An Yuya se contraíram. Choque. O medo invadiu seu coração. Do outro lado, os olhos de Efan estavam cheios de sangue. Ele estava sentado no chão, de cabelo despenteado. Isso é impossível. Como isso é possível? Ele tentou muitos métodos, pingando sangue. Ou o que quer que seja. Mas o reino secreto do vale parecia ter perdido toda a espiritualidade, sem qualquer resposta. E Efan pensou em uma possibilidade terrível, que era que sua sorte já havia caído. Nas mãos daquele bastardo, Qin Ye. Yuyao, sobre Yuyao. Ela deve saber alguma coisa sobre isso. Pensando nisso, Efan correu para fora como um louco, arrastando seu corpo que acabava de se recuperar um pouco. Não sei por quanto tempo ele correu. O caminho foi excepcionalmente tranquilo. Ninguém na seita divina Taigu o impediu. Quando Efan viu de longe as velas tremeluzindo fora do pavilhão da caverna, seus olhos brilharam de alegria. Mas ao chegar sob o pavilhão, a expressão de Efan congelou de repente. Ele ficou parado ali, ouvindo os sons que vinham de cima, às vezes altos e às vezes baixos, e Efan chegou de mansinho à janela. Quando Efan viu a cena dentro da sala, seus olhos se arregalaram instantaneamente. Qin Ye, seu bastardo! Solte minha mãe! Eu vou te matar! Eu vou te matar! Que barulhento! Dentro da sala, você acenou levemente com a mão. Antes que Efan pudesse reagir, ela foi arremessada para trás, e então forçada a ajoelhar-se aos pés de Gu Xuanxi. Não! Xiafan está vindo! Não se preocupe, continuemos. Sob sua intenção deliberada, a voz da jovem chegou aos ouvidos de Efan com clareza incomparável. Sob a força da imobilidade, seus olhos ficaram vermelhos, sangue e lágrimas escorriam constantemente dos cantos de seus olhos. ***, a mentidão de Efan está danificada, valor do destino diminuído em 10.000 pontos. O valor do destino do hospedeiro aumentou em 200.000 pontos. Meu marido, poupe a escrava, por favor. Inshuai estava em agonia e prazer ao mesmo tempo. Mas em seu ventre, ainda havia a linhagem da família Qing. Quanto ao filho biológico do lado de fora, já havia sido jogado para os confins do universo. ***, a mentidão de Efan entrou em colapso, exibindo sinais de possessão demoníaca. Recompensa para o hospedeiro, 100.000 pontos de valor do destino. Parabéns, hospedeiro, por avançar com sucesso para Grande Vilão Júnior e romper para o Reino dos Santos. Instantaneamente, uma corrente de energia espiritual sem precedentes irrompeu em seus 8 canais extraordinários e no mar espiritual imediatamente. Você sentiu que o poder em seu corpo se tornou incomparavelmente abundante. Marido, você está bem? Vendo seu pequeno homem repentinamente começar a divagar, Inshuai ficou um pouco confusa. Não se preocupe, descanse primeiro. Você acariciou suavemente o rosto de Inshuai e a confortou levemente. Enquanto lá fora, Efan continuava a uivar e amaldiçoar incessantemente. Justamente neste momento, uma voz de repente soou. Seu desavergonhado Efan, o que aconteceu com você? Eu vou te matar. Vendo sua chegada, Efan instantaneamente ficou louco. O que é isso? De repente, você levantou ligeiramente o pescoço e estendeu a mão. Você limpou. Oh, é a marca de batom deixada por sua mãe? Desculpe, esqueci de limpar. Ouvindo as palavras estridentes, Efan soltou um grito histérico. A mentidão de Efan entrou em colapso. Parabéns, hospedeiro, por obter a arte da percepção do destino. Você imediatamente sentiu seus olhos brilharem. Imediatamente após, uma torrente de informações invadiu sua mente. A arte da percepção do destino permite verificar o destino e o nível de identidade de outras pessoas a qualquer momento. Entendendo o efeito da arte da percepção do destino, você imediatamente a usou em Efan. Percepção bem-sucedida. Efan, protagonista do destino do fluxo de resíduos. Nível, comum. Valor restante do destino, 10.000 pontos. Vendo isso, você tocou seu queixo. Parece que este Efan não vai aguentar. Preciso encontrar mais protagonistas do destino. O irmão alquimista de Lu Lingyer é provavelmente um protagonista do destino. Efan, que tal fazermos um acordo? É sobre An Yuya. Olhando para Efan, que estava constantemente lutando na imobilidade, você se abaixou de forma provocativa. Efan, que estava restrito pela imobilidade, olhou para você com desdém.
Inimigo amoroso. Ah, inimigo amoroso. Eu te digo, a pessoa no coração de Yuya sempre serei eu. Você nunca será capaz de lamber nem mesmo um dedinho do pé dele. Ha ha ha. Depois de dizer isso, Yefan começou a rir alto. Olhando para sua expressão presunçosa, você não pôde deixar de contrair os cantos da boca. Yuya e você têm estado tão ocupados arrancando nabos nos últimos 2 dias que suas pernas estão fracas. Esse cara nem sabe. Maldito! Yuya realmente gostaria de um lixo como você. No entanto, você ainda fingiu estar furioso. Como se a Yuya fosse realmente uma deusa intocável. Eu nunca deixei você tocá-la, então você deveria apostar comigo ainda mais. Se você vencer, eu abençoarei você e Yuya. Ao mesmo tempo, devolverei a liberdade à sua mãe. O que acha? Embora estivesse muito tentado, Yefan ainda perguntou cautelosamente. O que você quer apostar? Aposto que você será capaz de conquistar o primeiro lugar nesta reunião marcial. Enquanto dizia isso, um toque de diversão brilhou em seus olhos. Se você não for capaz de conquistar o primeiro lugar, então eu quero que Yuya se torne meu brinquedo. E você está proibido de ter qualquer contato com ela novamente. Nem pense nisso. Yefan imediatamente rugiu, seus olhos fixos em você. Então, ele respirou fundo e disse lentamente, eu aposto. Bom. No entanto, seu cultivo foi desperdiçado agora. Tem certeza de que terá tempo suficiente? Você olhou para Yefan de forma um tanto brincalhona. Você não precisa se preocupar com isso. Yefan já tinha um plano neste momento. O mestre no meu anel foi tirado por você, certo? Os olhos de Yefan olharam para você com certeza. Isso é natural. Você sorriu levemente. Falando nisso, eu estava prestes a reconstruir um corpo para ele. Então, aquela concubina. Ouvindo essas palavras, Yefan resistiu à fúria. Eu quero adicionar uma condição. Se eu puder vencer, você deve devolver meu mestre também. Tudo bem. No entanto, se você perder, eu quero que você seja meu escravo por gerações e me sirva. Enquanto isso, Lu Lingir, que estava dormindo profundamente na cama, de repente começou a tremer por todo o corpo. Pare, dói, não. Acompanhado por um grande grito. Ele acordou repentinamente de um pesadelo. Pequena donzela. No entanto, neste momento, uma voz familiar soou. Ouvindo essa voz, o rostinho de Lu Lingir endureceu instantaneamente. Seu pescoço virou lentamente como uma marionete mecânica. Uma pessoa vestindo as vestes de um santo filho da seita divina primordial apareceu em sua visão. Não chegue perto. 1 hora depois, você se levantou e se vestiu satisfeito. Não ouse contar a Kinye sobre o que aconteceu hoje. Se você ousar contar, não me culpe por enviar a gravação do que você disse naquela época para as mãos de seu irmão alquimista. E até mesmo espalhá-la por todo o sul e leste. Diante dessa ameaça desavergonhada, Lu Lingir não pôde deixar de sentir um arrepio. No final, ele só conseguiu concordar em meio a lágrimas dolorosas. No entanto, não muito tempo depois, do lado de fora. Então, me lembrei de uma voz familiar. Quem é você? O que você fez com Lu Lingir? Sua voz de repreensão chegou, seguida por um estrondo de luta. O som de punhos e pés também soou. Cerca de meia hora depois, uma voz cambaleante entrou na sala, vendo seu estado lamentável. Lu Lingir. Os belos olhos de Lu Lingir se arregalaram ainda mais, e ela rapidamente chegou ao seu lado e perguntou, você está bem? Sinto muito, senhorita Lu, não consegui protegê-la e deixei você sofrer esse desastre novamente. Olhando para a bagunça no subúrbio de Lu Lingir, sua voz engasgou. Está tudo bem, está tudo bem. Vendo você gravemente ferido por causa dela, o rostinho de Lu Lingir ficou imediatamente cheio de lágrimas. Você é meu salvador. Agradeço que você tenha chegado a tempo. Como eu poderia culpá-lo? Vou encontrar alguém para salvá-lo agora. Depois de dizer isso, ela não se importou com suas roupas desarrumadas e estava prestes a sair correndo. Lu Lingir acabou de chegar ao andar de baixo. A voz familiar do santo filho Ling Tian soou novamente. Parece que você se importa muito com ele. Por favor, deixe-me encontrar alguém para salvá-lo, por favor. Lu Lingir não conseguiu mais se controlar. Com um baque, ela se ajoelhou diretamente, as lágrimas escorrendo incessantemente. Você pode fazer o que quiser. Por favor, não o deixe morrer, afinal, ele a salvou uma vez e também ficou gravemente ferido por ele agora. Tudo bem. Dizendo isso, você pegou um frasco de pílulas e jogou diretamente na frente de Lu Lingir. Se você comer as pílulas de dentro, eu deixarei você salvá-lo. Olhando para o pequeno frasco de porcelana no chão.
Sem pensar, ela sabia que não eram boas pílulas por dentro. Um desejo e calor indescritíveis começaram a surgir em seu corpo. Ela não pôde deixar de olhar para o sótão. Havia um homem ali. O homem mais próximo dela. Naquela noite, Lu Lingyier tomou a iniciativa. Na manhã seguinte, Lu Lingyier abriu lentamente os olhos, como se tivesse pensado em algo. Ela se levantou abruptamente e olhou ao redor, mas agora estava vazio. Ontem. Lembrando-se do que aconteceu ontem à noite, Lu Lingyier teve vontade de morrer. Ela realmente fez tal coisa com seu benfeitor. Justamente quando ela estava um pouco atordoada, o som de batidas na porta de repente soou. Lingyier, você está aí. Sua voz deliberadamente hesitante soou. Lu Lingyier murmurou e desabou diretamente na cama. Lingyier, me desculpe, eu não sei por que ontem à noite, quando acordei, já estava. Você fingiu não saber nada, explicando com um tom um tanto confuso. Não foi sua culpa. Lu Lingyier balançou a cabeça ligeiramente. Neste momento, seu coração já estava como cinzas. Hoje irei ao santo filho da seita divina Taiko para ouvir. Você deu um soco na parede com uma expressão de tristeza e indignação, dizendo com a voz embargada, então, cometerei suicídio para me desculpar. Dizendo isso, você estava prestes a se virar para sair. Não. Inesperadamente, a voz de Lu Lingyier soou. Você não quer se vingar? Eu devo ir hoje. Você disse com força, como se realmente enfrentando a morte, como se estivesse voltando para casa em paz. Estou grávida. Você não pode ir. Se você for, o bebê não terá pai. Assim que essas palavras saíram, seu rosto ficou imediatamente cheio de pontos de interrogação. Como você tem certeza de que está grávida? Lu Lingyier disse com uma voz suave e o rosto vermelho. Minha tia da minha cidade natal me disse antes de entrar na seita que eu não posso ter esse tipo de relacionamento com homens, caso contrário, ficarei grávida. Então, como você julga que sou eu? Você brincou com um toque de escárnio. Essas palavras fizeram Lu Lingyier acordar instantaneamente. Você suspirou e deu um tapinha nas costas dela. Se o bebê nascer, você pode dizer que eu sou o pai dele. Lu Lingyier chorou assim por muito, muito tempo, até algumas horas depois, quando as emoções de Lu Lingyier se acalmaram. Lingyier, você está disposta a ficar comigo? Você gentilmente enxugou as lágrimas dos cantos dos olhos dela com os dedos e disse gentilmente. Lu Lingyier murmurou com alguma hesitação. A voz de Lingyier não pôde deixar de surgir em sua mente. Já que você não está disposta, então esqueça. Vendo a hesitação nos belos olhos de Lu Lingyier, você naturalmente sabia o que estava acontecendo. Sinto muito, querido irmão. Vou pensar sobre isso de novo. Lu Lingyier mordeu o lábio inferior e um traço de culpa brilhou em seus belos olhos. Não importa. Você revelou um sorriso forçado, sua voz tremendo ligeiramente. Isso só fez Lu Lingyier se sentir ainda mais culpada. Se for esse o caso, então vou indo primeiro. Lembre-se de comer alguma coisa. Antes de sair, você não se esqueceu de confortá-la. Olhando para sua figura saindo. Ainda com um pouco de melancolia, o coração de Lu Lingyier não pôde deixar de sentir uma dor. Nos dias seguintes, você descobriu que Efan realmente poderia cultivar novamente, e aquele cara ainda era o lendário corpo espiritual do caos. Então, todas as noites, quando você e a Yuya faziam sexo, ela apenas chorava em silêncio e suportava. E depois que terminava, ela também lavava os lençóis sozinha, para evitar que você descobrisse durante o dia e tivesse que ir se vingar a todo custo. Meio mês depois, Lingyi, que acabava de sair da caverna, de repente recebeu uma notícia. O quê? Você disse que Lingyier já foi para o deserto do sul. Lingyi franziu a testa olhando para o cara na frente dele. Essa irmã mais velha pesando mais de 150 quilos. Ouvi dizer que ela também se tornou a parceira taoísta do santo filho da seita divina Taiko. A irmã mais velha olhou para Lingyi com interesse. O quê? Ao ouvir isso, as pupilas de Lingyi encolheram repentinamente. Irmão aprendiz, não precisa ficar tão triste. Lu Lingyier sempre foi o tipo de mulher que corre atrás de quem está em vantagem. Cale a boca. Antes que terminasse de falar, Lingyi o interrompeu bruscamente. Se você não calar essa boca fedorenta de novo, não me culpe por ser indelicada. A irmã mais velha moveu os lábios, mas no final não ousou continuar. Enquanto Lingyi se virava com uma expressão sombria. Que seita divina primordial! Primeiro, forçaram seus pais à morte. E então roubaram seu irmão mais novo.
Agora, até mesmo Ling-Ir foi roubada. Neste momento, em relação à seita divina primordial, Ling-Ir já tinha intenção de matar em seu coração. E neste momento, em um pavilhão da seita divina primordial, Ling-Ir, por que você tem estado tão fraco ultimamente? Você olhou para Lu Ling-Ir gentilmente, e seus olhos estavam cheios de preocupação. Tem? É sua ilusão, certo? Lu Ling-Ir disse um pouco nervosa e hesitante. Nesses dias, toda noite, o santo da seita divina primordial dentro de você aparecia em seu quarto pontualmente. Ling-Ir, se você estiver disposta, eu gostaria de me tornar um companheiro taoísta com você. Você disse hesitantemente. Não. Lu Ling-Ir balançou a cabeça com belos olhos cheios de lágrimas. Se aquela pessoa souber que ela se tornou uma companheira taoísta com o irmão Qin-Yi, definitivamente atacará o irmão Qin-Yi. Esta é a coisa que ele menos quer ver. Já que você não quer, eu irei para a seita divina primordial. E morrerei junto com aquele santo para me vingar de você. De qualquer forma, você não gosta de mim. Não. Ao ouvir isso, Lu Ling-Ir se levantou de repente e agarrou suas roupas. Ling-Ir, você não precisa me persuadir. Você olhou para Lu Ling-Ir com os olhos vermelhos. Ele mordeu o lábio inferior e disse após hesitar por um longo tempo. Irmão Qin-Yi, eu gosto de você, não quero que você vá morrer. Sério. Um olhar de alegria apareceu em seu rosto. Sim. Lu Ling-Ir apertou a bainha de suas roupas e continuou. Embora eu gostasse de Ling-Yi no começo, agora eu gosto do irmão Qin-Yi. Enquanto falava, seus belos olhos estavam cheios de lágrimas e desculpas. Mas eu fui contaminada por aquele cara mal tantas vezes. Eu já não sou pura, não sou digna de você. Buá! Irmão Qin-Yi, por favor, não vá, eu não quero que você morra. Enquanto falava, Lu Ling-Ir agarrou-se firmemente à bainha de suas roupas. Depois de tanto tempo administrando cuidadosamente, finalmente conquistou Lu Ling-Ir. Do outro lado, de novo bebendo. Esse não é Efan? Xiao Zhan e seu grupo olharam para Efan parado do lado de fora de Anyuya e zombaram. Com você desse jeito, ainda ousa cobiçar a filha daquele grande homem? Saia daqui agora! Se ousar cobiçar a donzela sagrada novamente, não nos culpe por sermos rudes. Vocês estão cortejando a morte. Interrompido por várias pessoas, Efan virou-se com uma expressão sombria. Ao ouvir isso, Xiao Zhan e os outros também ficaram frios instantaneamente. Você ousa falar conosco assim? Enquanto falava, Xiao Zhan começou a se aproximar lentamente com um sorriso frio. Comparado com antes, sua força aumentou muito. Era preciso deixar Efan sentir o terror de Xiao Zhan agora. No entanto, 5 minutos depois, Xiao Zhan e os outros, que antes eram arrogantes e dominadores, já estavam com o rosto inchado e machucado. Eles recuaram e imploraram por misericórdia repetidamente. Mas a humilhação dos últimos dias pode-se dizer que levou Efan ao extremo. Como ele poderia permitir que essas pessoas sobrevivessem? Efan, não os toque. Justamente quando Efan teve a intenção de matar, a voz de Anyuya veio de repente. Ao ouvir essa voz familiar vindo de trás, o corpo de Efan tremeu ligeiramente. Yuya, você finalmente está disposta a sair para me ver.